Dia 30, meu Deus, que dia especial hoje, né? O dia da independência, comemorando, né, 250 anos da independência dos Estados Unidos. Que dia maravilhoso. Dia 30, vamos ler Marcos 5, do 24 na parte B ao 34. Uma grande multidão seguia Jesus. Estava ali certa mulher, que havia 12 anos, via sofrendo de uma hemorragia que piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele. Porque dizia: se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. E logo a hemorragia estancou, e ela sentiu o corpo que estava curado daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos responderam: o Senhor está vendo que a multidão aperta e ainda pergunta: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que havia acontecido, veio e prostou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse: filha, a sua fé salvou você. Vá em paz e fique livre desse mal. A Bíblia não registra o nome da mulher do fluxo de sangue. Sabemos apenas que provavelmente morava em Cafarnaum. Antes de se encontrar com Jesus, ela sofria havia 12 anos. Estava debilitada fisicamente e impura ritualmente. Em Levíticos, essa passagem está, né, no versículo 15 até o 19. Capítulo 15 ao 19, do 1 ao 19. Dessa forma, a mulher enfrentava uma série de privações religiosas e sociais. Ela jamais poderia ir ao templo e tudo que tocasse era considerado imundo. A cama em que dormia, a cadeira que sentava, as coisas que usava, as roupas que vestia. Da mesma forma, qualquer um que tocasse nela seria considerado imundo. Que forte, né? Então achou que poderia tocar em Jesus silenciosamente, ser curada e permanecer no anônimo, por causa de sua condição. Naturalmente, ela não desejava se expor publicamente. Assim que tocou na roupa de Jesus, a mulher entendeu que foi curada. Talvez ela pensasse que Jesus nunca a notaria, mas ele a percebeu. Não me admira que, ao responder Jesus, ela estivesse amedrontada e trêmula. Era 12 anos com medo, privações e exclusões. Ainda assim, ela se prostrou diante de Jesus e contou toda a verdade. A verdadeira identidade transforma todo medo em posicionamento. Quando ela ouviu falar de Jesus Cristo, quando ouviu falar sobre o Cristo, passou a confiar nele e superou todos os medos. A confiança que depositou em Cristo era diferente que tivera nos médicos. A confiança nos médicos levou a gastar tudo o que possuía. A confiança em Cristo levou a desafiar suas próprias crenças, as disposições à lei e a religiosidade. Jesus demonstrou poder para protegê-la e curá-la. Se a notícia acerca de Cristo não houvesse operado uma metanoia, que significa transformação, no modo de pensar da mulher, jamais ela teria intencionalmente tocado em Jesus, pois estaria presa ao pensamento que poderia contaminá-lo. Assim acontece conosco. A revelação de quem Deus é, na nossa identidade, somente pode ser frustrada com a transformação. Pode ser desfrutada com a transformação da mente e a quebra de independência. Meu Deus, que forte! Essa passagem é muito conhecida, né? Não sabemos o nome da mulher, porque ela era definida pela sua condição. E a gente tem visto durante esses dias, né, do devocional, quando a gente tem uma identidade, né, um nome. E aqui Jesus é tão lindo, gente, quando ele sente que saiu o poder dele, no final ele chama ela de filha, porque é isso que nós somos, né? Filhas amadas do Senhor. E toda a condição dela mudou depois que ela encostou em Jesus. E foi com medo mesmo. Às vezes o medo é realmente paralisante, mas a gente tem que fazer esse ato de fé, que ela teve fé, muita fé, que naquela época as pessoas iam até Jesus
né, pedindo um milagre, que Jesus o tocasse, que Jesus falasse uma palavra, que Jesus fizesse alguma coisa. E essa mulher fez o contrário. Ela que foi, ela se colocou num lugar de vulnerabilidade, mesmo com medo. E como que o medo às vezes domina, né? O medo é necessário para nos proteger, mas às vezes nos impede de viver grandes coisas. Então que hoje a gente possa entender isso e ser dependente do Senhor, porque Ele transforma toda a nossa condição, toda maldição em bênção, e Ele pode nos curar. Se nós podemos nos espelhar nessa história. Quanto tempo isso passou e hoje nós estamos contando a história dessa mulher que teve esse ato de fé, tocou em Jesus, passou 12 anos sofrendo, né? E não deixou mais tempo acontecer. Não sei quanto tempo você está numa condição ou vivendo alguma coisa que possa estar impedindo você de viver o seu milagre, né? A sua real identidade, o seu milagre, porque ela foi atrás do milagre dela e ela alcançou não só a cura, mas também a salvação. E ela descobriu que ela era filha do Cristo, de Jesus Cristo, o Senhor. Que lindo, né, essa passagem, que posso falar ao seu coração. Meu robozinho tá aqui atuando. Mas amém, eu acho que dá pra ouvir, deu pra alcançar, que Deus possa falar ao seu coração, tá? Até amanhã.